Isaías 64, eu vou ler nessa versão. Ó, se fendesses os céus e descesses e os montes tremessem à tua presença. Pode passar. Como quando o fogo pega em as sandálias e o fogo faz ferver a água, para fazeres notória o teu nome aos teus adversários, de sorte que a tua presença tremam as nações. Feche os seus olhos. Pai, a palavra é a tua, Senhor. Que ela seja liberada nas nossas vidas nessa noite. Contamos contigo, doce Espírito Santo. Contamos contigo, Espírito Santo, para que essa palavra possa falar aos nossos corações de uma forma sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos toda ação do inimigo para tentar paralisar essa palavra, toda interferência que não seja do Espírito Santo. Nós agora declaramos sem ação, não haverá interferência. Só o Espírito Santo tem liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Enquanto você se senta, eu quero falar a respeito da Escola de Ministérios. Hoje nós tivemos uma aula poderosa. Quantos estiveram aqui hoje pela manhã? Foi poderosa, não é? Sabe aqueles momentos que parece que o céu está bem próximo de nós, o teto está bem baixinho? Porque foram tantas informações que nós recebemos hoje pela manhã. Então eu quero encorajar você a estar domingo que vem. A pastora Maria Luísa está falando sobre lealdade, mas ela vai falar mais outros assuntos. Mas foram tantas revelações, né, Zélia? E nós não estamos gravando, então você vai ter que se esforçar. Eu sei que existem pessoas que realmente não podem estar, mas se você pode estar, se esforce, porque nós temos recebido coisas poderosas do céu. Amém? Amém. Querido, essa palavra, ela é tão profunda, porque aqui diz assim: quem dera o Senhor abrisse os céus. Então nós entendemos que é uma oração de alguém que está clamando ao Senhor para que os céus sejam abertos. Mas não é o céu natural que nós vemos. Nós entendemos que é algo espiritual. O céu estava fechado sobre aquela pessoa, sobre aquela nação. O céu estava fechado. Então nós estamos aqui diante de um clamor de alguém que estava pedindo para que o céu se abrisse. Nós temos orado nesse tempo, a Igreja do Senhor tem orado para que o céu se abra sobre a nação brasileira. E eu começo e eu consigo ver, mesmo que seja uma nuvem pequena, mas o Senhor está respondendo a oração do povo de Deus. Eu não estou falando isso acerca da política, não. Porque, queridos, você sabe que nós, como Igreja do Senhor, essa igreja em especial, como denominação, comunidade cristã plenitude, não tem a prática do voto cabresto, que você é dirigido a votar em alguém que é falado aqui, porque nós nem falamos de nomes. Mas eu quero dizer algo para você, que nós podemos aqui como Igreja do Senhor dizer para você em quem você não pode votar. Alguém que você saiba que é completamente contra os princípios cristãos. E é isso que nós temos orado ao Senhor. Porque infelizmente, queridos, nós estamos num tempo onde nós iremos votar no menos pior. Infelizmente. Mas isso está acontecendo por causa que nós fomos omissos como igreja. Eu já disse há algum tempo atrás, a Igreja do Senhor, infelizmente eu nasci num tempo como esse, onde a Igreja do Senhor denominou muitas coisas ao diabo, a televisão, o rádio, a política, as faculdades, tudo era do diabo.
e o diabo tomou conta dessas coisas. E hoje nós temos que clamar ao Senhor para escolher o menos pior. Talvez se nós tivéssemos pensado que tudo isso poderia estar nas mãos do Senhor, hoje nós teríamos uma opção de grandes homens e mulheres de Deus para nós voltarmos. Mas isso ainda não acontece. Mas vai acontecer em nome de Jesus. Então, peça ao Senhor, é isso que eu tenho pedido ao Senhor, discernimento. Porque não vai se levantar salvadores, porque o único que salva é o Senhor Jesus, amém? E não se iluda que haverá alguém que vai salvar e o Brasil vai se converter de norte a sul, de leste a oeste. Nós oramos por isso, nós cremos nisso, mas nós não estamos olhando para isso. Então a pessoa estava aqui mais ou menos, talvez como este tempo que nós temos pedido, céus abertos sobre a igreja. Porque Jesus está vindo, queridos. Você já parou para pensar que nós estamos com os pés em outubro? Acabou o ano, queridos. Quantos passaram o ano novo aqui na igreja? Levante a mão. Parece que isso foi a semana passada, não é? Nós já estamos em outubro. Você acha que as coisas estão se abreviando por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo de correria, de modernidade, é assim mesmo. Não, queridos. A palavra do Senhor declara que nos últimos dias iriam ser abreviados os tempos. Então você que está aqui nessa noite, eu quero dizer para você que Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Talvez você tenha tido uma avó, um vô como eu, que vi orando, Maranata, hora vem Senhor Jesus, esperando a vinda de Jesus, e eles já morreram. E Jesus não voltou para a igreja, mas para eles já voltaram. Mas talvez você era de uma época como essa, que ouvia palavras proféticas dizendo, eis que estou perto, eis que estou vindo. Isso já se passaram 20 anos, mas eu tenho certeza que este é o momento. Chegou o tempo do fim. Talvez você seja a geração que vai viver o arrebatamento. Ou talvez os seus filhos serão a geração que vai viver o arrebatamento. Jesus está voltando. E nós precisamos, então, esta é a palavra que o Senhor tem para nós. Nós precisamos da presença de Deus. E nós precisamos da presença de Deus para quê? Porque nós ouvimos muito, né? Você já deve ter escutado muitas vezes. Mas olha, essa pessoa precisa da presença de Deus, precisa de Deus, precisa da presença do Senhor na vida dela, na casa dela, enfim. Mas por que nós precisamos da presença de Deus? E quando eu falo da presença de Deus, eu falo daquela presença em que você identifica. Porque existe a presença que a palavra do Senhor declara, onde estiver reunidos 2 ou 3 no nome de Jesus, ali o Senhor está. Amém? Essa é a palavra garantida, nós sabemos que Ele está presente. Tudo que estiver no nome de Jesus, o Senhor está presente. Mas a palavra do Senhor fala daquela presença manifesta. Nós ouvimos a semana passada da Shekinah, da glória visível, daquilo que nós podemos sentir, daquilo que é identificado pelo nosso espírito, pela nossa carne. Nós conseguimos identificar, sabe? Existem momentos onde você diz, Deus estava ali, ou eu posso sentir. Nós precisamos da igreja, da presença do Senhor na igreja. Nós precisamos da presença do Senhor na nossa casa, no nosso trabalho. Nós precisamos da presença do Senhor em todos os momentos. Esses dias alguém contou um testemunho aliás, eu vi no status da pessoa, ela agradecendo a Deus, e eu sabia que ela não tinha assim um envolvimento com as coisas de Deus, e aí eu fiquei curioso, fui perguntar, mas o que aconteceu? Porque eu sabia que ela não tinha nenhum envolvimento com as coisas de Deus.
E aí, então, aquela pessoa me contou, né, o que tinha acontecido. É uma pessoa que viaja, anda muito de carro, anda muito de ônibus, porque o trabalho que ela está fazendo agora nesse nível, ela tem que andar. E aí, então, o que aconteceu? Ela estava indo para Minas Gerais, se eu não estiver enganado, e ela disse que ela estava, então, com o motorista da empresa, e ela disse que estava muito cansada e ela dormiu. E quando ela acordou, estava no hospital. E aí eu perguntei, né, para a pessoa, mas como assim? Eu não entendi. Ele falou assim, Daniel, eu estava no hospital porque eu dormi e o motorista também me acompanhou e dormiu. E nós dois dormimos. E aí então ele me mandou uma foto do carro, do que se chamava de carro. Estava acabado. E aí então ele disse para mim, Daniel, Deus estava ali comigo. Eu sei que Deus estava comigo, porque ele disse que ele estava dormindo e ele tinha sonhado que ele via Deus. Ele disse, Daniel, eu sonhei que eu vi Deus. E quando eu acordei no hospital, a minha sensação é que eu estava no céu, e ele disse assim, eu não sabia se eu estava dormindo ou se eu estava no céu, o que estava acontecendo comigo, mas aí eu entendi. Então, às vezes, querido, e ele não é cristão, ele não vai à igreja. Mas aí eu disse para ele, Edilson, o que você acha que é isso? Aí ele falou assim, é o que vocês dizem, né? Ele falou assim para mim, é o que vocês dizem, né? Que Deus tem um plano na minha vida. Eu falei, olha, corre logo. Que aí a próxima dormida, você vai para o céu se acontecer, né? Eu brinquei com ele, se a próxima vez você pegar um motorista e ele dormir, você já vai para o céu. Mas, queridos, existem momentos que nós precisamos da glória, da presença do Senhor. Por quê? Devido a tudo que nós estamos vivendo, da necessidade. A igreja do Senhor, você como igreja, preste atenção, você é a igreja do Senhor. Amém? Quando nós vamos embora desse prédio, é apenas um prédio que tem uma igreja, aonde pessoas se reúnem e adoram o Senhor. Mas quando nós saímos daqui, isso daqui é um prédio. Amanhã ou depois, se nós sairmos daqui, o proprietário alugar para outra coisa, vai continuar sendo um prédio como é agora. A única diferença está em nós. Porque nós somos a igreja do Senhor, que estamos neste lugar. Então, eu quero dizer para você que nós como igreja, você como igreja, diga isso, eu sou a igreja. Então você como igreja, você precisa da presença de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que depois que Jesus ressuscitou, Ele estabeleceu a igreja do Senhor, e Ele diz, e a palavra diz isso, que nós somos o templo do Espírito Santo. Em nós habita agora o Espírito Santo. Então é nesse templo que Deus faz todas as coisas. Então nós somos a igreja do Senhor. Então aonde você for, ali está a igreja do Senhor. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida. Porque às vezes nós temos uma preocupação, fala assim, eu não vou fazer nada de errado porque o pastor vai ficar sabendo ou porque o líder vai saber. Não, queridos, nós não podemos andar de qualquer forma, porque nós somos a igreja do Senhor. E quando você está fazendo algo que não está agradando ao Senhor, as pessoas estão vendo a igreja do Senhor fazendo algo errado. É por isso que existem muitos escândalos, não é verdade? Quando nós ouvimos de algum escândalo, o que as pessoas dizem? É crente, vai na igreja, não é isso que eles falam? É a igreja. Então a igreja do Senhor, nós precisamos da presença poderosa, da presença visível nas nossas vidas. Infelizmente, o que nós temos visto, por causa da falta da presença de Deus, a igreja está sem poder. Amém? Nós estamos vendo algo se perdendo no meio da igreja.
Mas não é a denominação, é a igreja do Senhor, somos nós. Muitas vezes, talvez você que não tem tanto tempo de cristão, na carreira cristã, até melhor, porque você não faz comparações, mas aquele que tem um pouco mais de tempo começa a fazer comparação. Ou você já ouviu algum crente com saudades? Você já ouviu? E aí então qual que é a palavra? É porque há 30 anos atrás as coisas aconteciam. Porque há 30 anos atrás havia muitas curas na igreja. Amém, sim, acontecia. Mas por que isso se perdeu? Porque nós como igreja estamos perdendo a presença de Deus nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nós temos poder, amém? Você tem poder. Então o que acontece? Qual é a tendência? Nós temos uma tendência, quando nós vemos algum problema, quando nós vemos alguma dificuldade, quando nós vemos alguma pessoa em uma situação difícil, o que a gente fala? Se o fulano estivesse aqui, se o pastor, se o meu líder, se a irmã, se o irmão estivesse aqui, orar por ele. E o que a palavra do Senhor diz a respeito disso? Não! Todos nós podemos orar. A palavra do Senhor diz: ide, fazei discípulos, curai os enfermos, expulsai os demônios, libertai as pessoas. Então todos nós somos habilitados. Todos nós somos habilitados a operar milagres e prodígios. É claro que existem dons específicos, é claro que existem pessoas que fluem nos dons especificamente, mas nós podemos orar, nós podemos declarar, porque quem faz a cura é o Senhor Jesus, não somos nós. Algumas pessoas aqui da nossa igreja, como eu, nós fizemos um curso com a doutora Sara. E aí hoje eu vi uma pregação dela, ela dizendo que quem conhece sabe quem é essa mulher, né? Uma pioneira, foi uma das primeiras pastoras no Brasil a comandar um ministério que hoje é a mãe do pastor Teófilo Hayashi, da Igreja Monte Sião, que é uma das maiores potências como igreja no nosso tempo. Eu amo muito, gosto muito deste ministério, dessas pessoas. E aí então ela estava contando que o Senhor deu o dom de milagres específico para orar por pessoas com síndrome de Down. Eu disse, tinha que ser a doutora Sara, porque é complicado para nós. Amém? Estou falando como homem. Você pegar uma pessoa e orar e você vê que ela tem síndrome de Down. E aí então ela estava compartilhando que existe uma pessoa que não é aqui de São Paulo, e ela começou a orar e ela disse para a pessoa: olha, traga mais vezes, todas as vezes que você estiver em São Paulo, leve para mim orar, porque o Senhor me deu o dom. Queridos, e o dom é tão interessante que ele vai fluindo quanto mais você exercita ele, amém? Então, se você tem um dom profético, quanto mais você exercita, mais isso vai aperfeiçoando. Às vezes nós temos uma tendência de achar, porque o Senhor nos deu um dom, então ele é pleno. Não, queridos, nós precisamos nos exercitar. Então, se você começou a orar por algo e você percebeu que ali você tem uma unção, continue. Porque qual é a nossa tendência? Eu não vou orar, eu não sei, vai que não dá certo. Queridos, eu já vi pessoas que orou 99 vezes, por 99 pessoas diferentes, e não aconteceu nada. Mas na 100ª a pessoa foi curada, e dali para frente começou um processo onde ela orava, as pessoas eram curadas. É exercício. Então às vezes nós temos uma tendência de nós não oramos hoje, não aconteceu nada, então eu não vou orar mais. Não falei que isso não é para mim? É para você. Deus te chamou, você precisa da presença dEle para essas coisas, você precisa de poder de Deus. As pessoas aí fora estão esperando, queridos. Este é o segundo motivo que eu preciso do poder de Deus, porque as pessoas lá fora estão esperando algo diferente da igreja. Você sabe disso? E isso é com base na palavra do Senhor, diz que nós não somos deste mundo, amém?
Então aquela história de ET, de Varginha, essas histórias, não, nós é que somos os ETs, amém? Você está do lado de um ET, porque a palavra do Senhor diz que nós não somos deste mundo, amém? Você não é deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos mais deste mundo. Então, o que as pessoas esperam de nós lá fora? O que você espera de uma pessoa que não é muito normal? Que ela faça coisas anormais. Queridos, quer mais do que nós estamos vivendo, querido? Que qualquer pessoa que diga algo sobre você, você já está... As pessoas, vocês não, em nome de Jesus, mas as pessoas lá fora já estão procurando. Às vezes é visível que é algo assim, bizarro até, que a pessoa fala, mas todo mundo está procurando alguma coisa diferente para preencher o espaço, o vazio. Então, queridos, o mundo está esperando da igreja algo que realmente seja diferente, sobrenatural. Então você precisa da presença de Deus, porque o mundo espera isso. O mundo espera isso. Pessoas estão morrendo agora e você tem uma palavra de vida. Você tem uma palavra que pode mudar. Você precisa da presença do Senhor para mudar a sua casa, para mudar aonde você trabalha, para mudar o ambiente aonde você está, queridos. Nós precisamos da presença de Deus para mudar este bairro, para mudar as situações. Você precisa da presença de Deus. Sabe, quando os discípulos estavam aqui na terra, as pessoas eram atraídas por causa de Jesus e por aquilo que eles viam que acontecia quando as pessoas estavam de frente com Jesus. Então todo mundo que mudava, que chegava diante do Senhor, a vida era mudada, amém? Você lê isso na palavra do Senhor. Todas as pessoas, o destino era mudado. Se estava morto, ressuscitava, se estava aleijado, passava a andar, se estava cego, passava a enxergar. Querido, todo mundo tinha o problema solucionado. Mas aí Jesus morreu, ressuscitou, mas foi embora, e os discípulos continuaram. Mas aí o que foi necessário? A presença de Deus, porque Jesus já não estava mais presente, visivelmente. Eles precisavam de algo do Senhor, que veio no Pentecoste, que veio com o batismo com o Espírito Santo. E você vai ver logo em seguida, que em uma pregação, quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. O poder de Deus continuava ali. E depois você vai ver que a palavra do Senhor, ontem me veio esse texto na minha cabeça, num culto que nós estávamos, aonde a palavra do Senhor declara que umas pessoas de uma cidade não queriam que Paulo e os discípulos chegassem naquele lugar. E aí então eles não conseguiram prender Paulo, não conseguiram pegar, mas pegaram uns outros discípulos. E aí qual que foi a fala deles quando pegaram? Olha, esses são um daqueles perturbadores. São um daqueles que estão transtornando o mundo. Já chegaram aqui nessa cidade. Queridos, aqueles homens tinham a presença de Deus. E as pessoas diziam a respeito dele que eles estavam transtornando o mundo. Ou seja, eles conseguiram abalar de uma tal maneira que as pessoas diziam: o mundo está sendo abalado pela palavra deles. Eu estou muito longe disso. Talvez nós conseguimos só perturbar o nosso vizinho. E espero que seja com o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Não seja com a nossa gritaria e com o nosso testemunho péssimo. Nós precisamos do poder de Deus, querido, para mudar este mundo. A palavra do Senhor diz que os discípulos então foram
por todo o mundo que eles conheciam naquela época, porque a palavra do Senhor chegou por toda a terra e houve tantas maravilhas por causa da presença de Deus na vida deles. Feche os seus olhos por um momento e comece a pensar o quanto eu tenho da presença de Deus na minha vida. É muito necessária a presença do Senhor. Porque através da presença do Senhor, as pessoas vão encontrar a proteção, o cumprimento das promessas de Deus na vida delas. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas, que a presença dEle seja tão forte, que quando as pessoas olharem para você, ela vai ter a certeza, olha, o fulano, ele se entregou ao Senhor, e eu estou vendo que as coisas estão mudando na vida dele. Eu estou vendo que as coisas estão acontecendo na vida dele. Mas eu quero declarar, eu quero profetizar que até o término dessa palavra, se você está identificando que ainda precisa mais de Deus, esse mais de Deus vai chegar até você. Eu preciso da presença do Senhor porque eu tenho um grande trabalho para ser feito. Amém? Você tem um grande trabalho. Você que está aqui nessa noite, todos nós temos um grande trabalho. E para que esse grande trabalho seja feito, querido, eu preciso da presença do Senhor. Porque Deus quer fazer grandes coisas. No texto que nós lemos, Isaías 64, continua, acho que o verso 2. Vamos ler o verso 2 aí, por favor. Olha o que diz. Como quando o fogo pega em as sandálias, e o fogo faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que a tua presença tremam as nações. Eu preciso da presença do Senhor para essas coisas. Para que o nome do Senhor seja notório. Eu preciso da presença do Senhor porque ela precisa, através de mim, quebrar muitos montes, fender muitos montes. Sabe, quando a presença do Senhor está na minha vida, eu consigo quebrar muitas coisas na minha vida e na vida de outras pessoas. Então, começar da minha vida, o que precisa ser quebrado em mim? Com a presença do Senhor, isso acontece. O monte do desânimo. Quantas vezes nós estamos desanimados? Quantas vezes você já se encontrou desanimado? Mas quando a presença do Senhor está sobre a minha vida, então esse monte, ele vai se fendendo. Eu vou martelando e eu vou tirando o desânimo. Eu vou tirando o desânimo. Queridos, nós precisamos tirar esse monte da nossa vida, do desânimo, do egoísmo, do pecado. A presença do Senhor faz isso com que eu tenha força para fender esses montes, para eu quebrar esses montes. Então o que acontece? O mundo aí fora está com esses montes. Na vida deles é algo muito grande. Quando você vai falar de pecado, de coisas que não agradam ao Senhor para uma pessoa que não está na casa do Senhor, queridos, aquilo, ele diz, você é ridículo. Isso não tem nada a ver. Porque um monte é algo que ele sabe que não vai conseguir quebrar. Mas com a presença do Senhor em nós podemos quebrar isso. Nessa noite, peça ao Senhor a presença dEle na sua vida para você quebrar esse monte. Da preguiça, do orgulho. Quantas vezes começa a aparecer em nós essas coisas. E o que vai fazer com que seja quebrado isso? A presença do Senhor. Muitas vezes, queridos, nós achamos que... Eu me lembro de um pastor que eu conheci. Eu lembro dele
né? Eu lembro da face dele, mas o que eu vou contar isso é um testemunho dos meus pais. Meu pai que conta sempre isso. Então esse pastor era muito conhecido, chamava ele pelo sobrenome Drummond. E eu me lembro que todas as vezes que falava que a gente nem chamava ele de pastor, chamava ele de reverendo, né? O reverendo Drummond vai vir na igreja. Então até nós, como crianças, nós gostávamos dele, que ele era uma figura muito simpática. E um dia, ele mesmo contando isso, ele disse que então ele estava numa igreja e ele percebeu que a palavra estava sendo muito poderosa, que ele estava sendo muito usado por Deus. E aí ele pensou dessa forma, eu sei que vocês vão rir, mas ele pensou dessa forma: o Drummond está ficando bom. Ele pensou, né? Porque as pessoas estavam ali recebendo, algumas chorando. Mas nesta hora, ele diz que tudo fugiu da mente dele, que ele quase não lembrava quem ele era, quanto mais a palavra do Senhor. Acabou. Sabe o que ele teve que fazer? Aquele homem que tinha acabado de pensar, o Drummond está ficando bom, teve que devolver o microfone porque ele não conseguia fazer mais nada. A glória do Senhor. Nós precisamos da presença do Senhor para nós entendermos isso. Porque quanto mais nós temos a presença do Senhor, mais nós somos quebrados. Como eu falei aqui hoje pela manhã, mais nós somos confrontados. A presença do Senhor vai nos limpando. E nós vamos deixando essas coisas. E aí então, por que eu preciso da presença do Senhor? Porque o trabalho é grande. Nós precisamos da presença do Senhor porque quando nós estamos trabalhando para o Senhor, o nosso pensamento é mudado. Quantos já tiveram o seu pensamento mudado aqui? Quantas vezes, né? Às vezes nós temos uma questão: eu não faço isso. A pastora Berna diz isso muito bem. Não fala isso porque aí o Senhor faz completamente do jeito que você não quer. Falo pela minha pessoa. Sabe, queridos, quando você tem o ministério profético, levou muitos anos para eu entender. Até um dia que nós estávamos numa conferência, onde o apóstolo Coraiola disse assim: olha, se você quer andar no sobrenatural, a primeira coisa que você vai perder é a sua reputação. Queridos, quando nós fazemos a obra do Senhor, nós perdemos a nossa reputação. Por quê? Precisa o Senhor aparecer. Não é a minha vontade, o meu pensamento, como eu acho. Amém? Talvez você está aqui nessa noite e as coisas não estão acontecendo na sua vida porque é o seu pensamento. Às vezes nós temos pensamentos de como deve ser as coisas de Deus, ou como deve ser ou conduzir a obra do Senhor, queridos. E não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Às vezes nós temos esse pensamento. Isso já passou algumas vezes. Ah, mas eu acho que se eu fizer assim, vai ser bem melhor. Não, queridos, é como o Senhor quer. E aí eu fico vendo no ministério profético, de repente alguém o Senhor pede para uma pessoa, para ele andar pelado 3 anos. Queridos, tem que ter certeza do que Deus vai fazer. Você já imaginou isso? Você andar pelado, você tem que ter convicção. E aí a palavra do Senhor diz que aquele homem, o profeta, andou nu, pelado durante 3 anos. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar o que Ele iria fazer com as nações. Ele só era um instrumento profético para Deus mostrar o que Ele ia fazer para as nações. Perde a reputação, queridos. Nós precisamos da presença do Senhor para entender isso. Jonas só entendeu a mensagem do Senhor quando a presença do Senhor foi na vida dele. Porque Jonas ouviu uma palavra do Senhor, uma ordem do Senhor, dizendo que era para ele pregar em Nínive.
Mas aí o que ele fez? Eu não vou pregar, porque aquele povo era um povo que oprimia o povo de Deus, que oprimia ele, eles eram como escravos. Então Jonas pensou o seguinte, olha o que Jonas pensou, como nós. Eu não vou pregar lá, porque eu sei que Deus vai abençoar eles. Eu sei que Deus vai mudar a vida deles. Não é justo. O tanto que eu sofro a isso, Deus vai lá e abençoa. Alô, não é nós assim? O cara matou, fez não sei o quê, agora está lá na igreja. Está falando que é bonzinho? É a mesma coisa. Nós precisamos da presença do Senhor para nós entendermos essas coisas. Porque nós não conseguimos entender, não é verdade? Às vezes nós temos vontade. Fala, Senhor, abre aí o chão e manda toda essa turma para o inferno logo. Mas aí entra o amor do Senhor, né, Gabriel? A graça. O Senhor olha com amor. E aí então o que acontece com Jonas? Jonas diz, eu não vou, e foi para um outro lado completamente diferente. Aí o Senhor foi, a presença do Senhor veio, colocou Jonas num carro de última geração, num grande peixe, na barriga de um grande peixe, a melhor acomodação que poderia existir naquele automóvel, ficou ali na barriga do grande peixe durante 3 dias, que é profético, né? Então você imagina que todas as outras coisas que aquele grande peixe engoliu, estava junto com Jonas. Não só Jonas, mas como outras coisas. E coisas que já estavam lá há algum tempo. Então vocês imaginam a acomodação de Jonas, mas até que Jonas entendeu e fez a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor diz que aconteceu um grande avivamento naquela cidade. Todos se converteram. Então nós precisamos da palavra, da presença de Deus nas nossas vidas para que isso aconteça. Não é o nosso pensamento, não é a nossa autoconfiança, não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Nessa noite, querido, você quer a vontade do Senhor? Então se encha da presença dEle. Você precisa de algo do Senhor, você precisa de força do Senhor, se encha da presença dEle. Você quer que algo aconteça na sua vida, se encha da presença dEle. Você quer que a sua família seja mudada, se encha da presença do Senhor. E tudo vai acontecer. Nós precisamos da presença do Senhor, porque nós precisamos disso que a palavra do Senhor falou. Ferver. Nós precisamos ferver pela presença do Senhor. Nós precisamos da presença do Senhor. Como eu disse, às vezes nós ficamos questionando algumas coisas, mas eu conheci algumas pessoas que ferviam pela presença do Senhor. Mas como que elas ferviam? Elas ficavam 3, 4, 5, 6 horas de joelho orando. Pessoas que oram, pessoas que clamam, pessoas que desejam. E quanto mais nós temos da presença do Senhor, mais isso vai se intensificando. Então eu preciso da presença do Senhor, porque eu preciso queimar, como foi dito. Eu preciso queimar. Quando nós temos a presença do Senhor, nós temos grandes resultados. Não precisamos nos esforçar. Queridos, a obra do Senhor não é feita pela nossa força. Não é feito pela nossa violência. Às vezes nós lemos aquela palavra do Senhor que o reino foi tomado à força, né? Então nós achamos que nós precisamos fazer muita força. Foi tomada a força pelo Senhor. Nós só precisamos executar aquilo que o Senhor nos deu. Então às vezes nós estamos carregando, nós estamos aqui como um peso, fazendo a obra do Senhor. Faça uma avaliação, será que realmente estou fazendo a vontade do Senhor? Porque, queridos, quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, nós entramos naquela classificação de Paulo. Ainda que minha carne se perca, se desfaça, que o Senhor cresça.
Nós cantamos muito bem, né? Que Ele cresça e eu diminua. Mas isso só vai acontecer com a presença do Senhor, porque se nós estivermos fazendo na nossa força, o que vai acontecer? Ele vai diminuir e nós vamos crescer. E isso não é importante. O importante é que o Senhor cresça em nós. Então nós precisamos da presença do Senhor, porque nós vamos ter muitas coisas aliviadas. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, que eu vou aliviar. Queridos, essa palavra, às vezes nós usamos muito para os não crentes, não é? Mas na verdade é para nós. Quantas pessoas estão cansadas hoje à noite? Ah, Senhor, é muito trabalho. É muita coisa. Se encha da presença do Senhor nesta noite. Você está com muitos problemas na sua vida. Nós temos uma tendência, às vezes nós ouvimos isso, né? Ah, quando você entrar na igreja, esquece os seus problemas, deixa lá fora. Não, queridos, venha com problema, mas deposite nos pés do Senhor. Se encha da presença do Senhor neste lugar. Porque na medida que você estiver cheio da presença do Senhor, essas coisas vão começar a ser desfeito. Você está precisando de algo do Senhor, querido? Eis a resposta de Deus para você. Se encha da presença do Senhor. Nesses últimos dias da igreja do Senhor, por aquilo que vai vir, eu tenho certeza, queridos, que Deus vai fazer grandes coisas nessa nação. Eu tenho certeza que o avivamento do Senhor já chegou. Eu tenho certeza que nós vamos viver grandes coisas do Senhor. A chuva do Senhor está sobre essa nação. Eu tenho certeza disso, mas este tempo vai ser um tempo muito apertado, que quem vai fazer a diferença é aquele que tem a presença do Senhor. Muitas vezes nós ficamos pensando, ficamos tentando planejar as coisas de Deus. Querido, as coisas de Deus, é Ele que sabe. Não dá para planejar, não é, pastora Maria Luísa? Não dá. Não está no nosso controle. Amém? Não está no nosso controle. Queridos, Deus está falando com algumas pessoas aqui. Não está nas suas mãos, no seu controle. Está no controle dEle. Ele sabe que hora que Ele vai executar, Ele sabe a hora que Ele vai dizer chega. Ele sabe todas essas coisas. Você precisa da presença do Senhor. Você precisa deste enchimento. Você precisa dessa experiência de sair da teoria e ir para a prática, amém? Muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor e nós vemos curas e libertações, e eu confesso para você que muito tempo eu achava muito lindo essas coisas da Bíblia, mas um dia eu olhei e falei, mas e comigo? Até que o Senhor colocou uma pessoa, fomos a um lugar orar numa casa, vocês já escutaram essa história. Até que nós fomos orar e naquele dia os pastores não foram, não tinha líderes. E nós chegamos naquela casa, nós estávamos em 7 jovens. Né? E aí chegamos naquela casa, quem sabe se nós soubéssemos o que nós iríamos enfrentar ali, ninguém iria. E chegamos inocentemente, queridos, quando nós batemos palma na casa, primeira manifestação que houve do diabo foi num cachorro. O cachorro que estava no portão, o totó lá, queridos, ele quase se enforcou. Teve que soltar a corrente de onde ele estava preso, porque ele começou a rodopiar assim, a corrente foi enroscando no pescoço, teve que arrebentar. Foi o primeiro. E aí logo no começo, né, a gente falou, como é que eu vou expulsar o demônio do cachorro? O que eu faço? Não sei. Eu acho que nós expulsamos o demônio do cachorro e entramos na casa. E aí então tinha cerca de 5, 6 pessoas. Todos ficaram endemoniados. Mas não é assim endemoniado, né? Demoniado mesmo. Uma foi em cima do guarda-roupa.
Ela estava aqui, quando eu olhei ela já estava em cima do guarda-roupa, aqueles guarda-roupas antigos, lembra da sua avó? Que era imenso, marronzinho assim, todo trabalhado, ela estava em cima do guarda-roupa. Sabe, como um animal pronto para dar um bote. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a orar. E dividimos, olha, tanto ora com um, tanto ora com outro, todo mundo endemoniado. E eu morrendo de medo das pessoas chegarem e chamarem a polícia ou qualquer coisa, falar que... Enfim, queridos, aquela casa ficou de pernas para o alto. As panelas saíam, sabe aqueles filmes? Eu não assisto filme de terror, mas era isso. Saíam do armário, pulavam do armário. A luz apagava e acendia, apagava e acendia. 7 jovens. A Luciana e o Marcos conheceu dele, aquela turma lá de Jardim Oriental, os primeiros. Mas depois disso, queridos, só tinha 7 jovens na igreja. Depois disso foi para quase 50. E todos os que vieram, queridos, eram todos endemoniados. Todos. A gente já sabia. Só ficava esperando, que hora que vai cair? Quem vai orar? Já olha, ó, hoje é você. Mas todos estavam habilitados, queridos. Porque nós tínhamos a presença do Senhor. Fique de pé.